Camaradas, boa noite. Já são quase meia-noite aqui em São Paulo, capital. Cara, vocês estão vendo que o vídeo tá um pouco. Eu não sei se aconteceu alguma coisa com a lente do meu celular. Eu não tô conseguindo entender, não. Mas olha, vamos pro vídeo? Vocês perdoam, tá bom, gente? Hoje o Jaqueto veio aqui, arrumou o computador, então logo logo eu vou voltar a fazer vídeos pelo computador. Mas é que eu já me acostumei aqui, eu tava me dando tão bem com o celular. E porra, agora o celular ficou ruim quando o computador arrumou. Bom, ossos do ofício, vamos entendendo com os mistérios, né? São os mistérios da meia-noite que voam longe. Camaradas, bom dia, boa noite ou bom dia, depende, né, da hora que você estiver vendo. Pra mim, eu não dormi ainda, boa noite. Olha, fiz um vídeo hoje aí falando sobre a questão do assassinato desse general importantíssimo lá do Irã e as consequências disso. Acabei não falando que pode dar guerra, porque na minha opinião não vai dar guerra não. Mas vai conflagrar, né? Vai atrapalhar mais lá, vai ter mais conflitos lá na região do Oriente Médio, né? Israel vai pagar o pato por causa desse tipo de atitude. A Síria vai pagar, a Palestina, todo mundo, né? Porque os conflitos se acirram e um começa a atacar o outro, sabe quem que sofre? A população. A população desses países todos, né? Sem distinção, todas, os inocentes que pagam. As crianças das escolas, os enfermos dos hospitais, os trabalhadores. Compreende? É isso. Maldito lugar, né? Assim, por ser tão bendito, maldito lugar, né? Que sofre com as guerras abraamônicas, né? Das três grandes religiões desse planeta, que ficam lutando umas com as outras. Um bando de maluco, né? Quando fala Abraão, Mônica, né? Porque são do ramo do tronco de Abraão, né? Que é o único profeta que está nos três livros, né? Está no Torá dos judeus, está no Corão dos maometanos, muçulmanos, e está na Bíblia, né? Está no Novo Testamento, né? Camaradas, eu vou falar sobre Eduardo Fauzi aqui, né? Eu ia fazer um vídeo ontem sobre ele, mas vamos fazer agora, o Noé pediu. Eu vou atender o pedido desse meu camarada, meu irmãozão. Esse Eduardo Fauzi é o seguinte, ele é o cara que você já deve estar sabendo, né? Mas se você não está sabendo, se você voltou das férias na Lua, férias lunáticas agora, né, nesse ano, você sabe que o Porta dos Fundos foi atacado, né? Com coquetéis Molotov, e a autoria do atentado, que não fez vítimas, mas a autoria do atentado foi feito por um grupo de integralistas, né? O Anauê, o grupo Anauê lá, falando que eles eram soldados de Cristo, a porra toda, e que eles se dizem nacionalistas, contra os burgueses, um negócio assim, que eu já falei que eles não são nacionalistas, mas isso é outro vídeo, dá uma olhada no canal, puxa aí para uns dias atrás, você vai entender o que eu estou falando, né? Bom, a FIB, que é a Frente Integralista Brasileira, expulsou esse cara, né? Acho que não foi uma expulsão em presença, né? Só mandou um documento pro cara falando, você está expulso da nossa organização e tal. Enfim. Esse Eduardo Fauzi, ele é velho de guerra, porque ele já foi membro do movimento estudantil, ele é formado em economia na Federal do Rio de Janeiro, se eu não me engano, na Federal desse estado, eu sei que é numa Federal. E ele passa depois, eu não consigo entender exatamente como, ele passa a ser chefe, né, presidente de uma associação de guardadores de carro, São Miguel, no Rio de Janeiro. A região de São Miguel ali, salvo engano, é a área do Porto do Rio de Janeiro. E o Porto, você deve saber, você deve lembrar, por conta da Copa e por conta também das Olimpíadas que teve no Rio, houve muitas obras ali no Porto, né? E aí tinha uma galera incomodada com as questões da revitalização da área portuária do Rio de Janeiro, porque foi modernizada, inclusive, com dinheiro do Trump, tá? Vocês veem como que as coisas são, né? E o Eduardo Paes estava tocando essa obra lá, e eles fizeram uma série de desapropriações e mexeram com casa de pessoas que moravam lá há muito tempo, porque era uma área desvalorizada, então as pessoas iam para lá, fazia cortiço, favelinhas, né, lugares baratos, uns pensões mais baratas e tal. E tudo aquilo foi desapropriado a valor venal, você deve saber. E um monte de imóveis abandonados por conta de problema de disputa de herança familiar ou não pagamento de IPTU. Você sabe que o Estado expropria, o que eu acho super correto, inclusive, eu acho corretíssimo,
né? Como um nacionalista eu acredito nessa parte do Estado, eu só não acho legal quando o Estado não põe, não pega essas pessoas que estão carentes de casa, poderiam muito bem usar e dar emprego para elas ali no giro dos empregos diretos e indiretos, capacitação e tal, para fazer com que essas pessoas passem a ter renda e poderem, inclusive, se deslocar, porque esse é o processo que eu chamava de periferização. E uma mulher lá, quando eu participava do Duplo Expresso lá atrás, né, ela falava assim, não, Guerreiro, isso aí oficialmente se chama gentrificação. Eu falava, não, para mim periferização, tá bom, se você quer academizar em cima disso, tá tudo bem para mim. Né? Mas é isso que iria acontecer com essas pessoas. E mexeu também no esquema ilegal que acontecia lá, porque ali tinha bocas de fumo, ali tinha milícia também, né? Ali tinha uma série de coisas que assim, essas pessoas começaram a perder essa parte da grana. E os guardadores de carro é um desses sistemas. Não estou dizendo que todos os guardadores sejam pessoas que achaquem pessoas, né? Porque eles até têm inclusive alvará para alguns, né? São legalizados, trabalhavam legalmente no Rio. E esse rapaz aí, Eduardo Fauzi, ele era o presidente dessa associação de guardadores. Depois vem denúncias em cima, inclusive apareceram agora por conta do caso, vem denúncias de que ele, inclusive, era um miliciano, uma espécie de miliciano, em que ele pegava a caixinha dessa galera que era guardadores de carro, e aí ele repassava, porque ele se diz empresário, né? Porque eu parei para pensar, eu falei assim, eu custo para entender que um cara que faz economia numa federal, que ele está virando líder de um grupo de guardadores de carro? Sou estranho, não estou dizendo que é impossível, né? Eu sou um cara pós-graduado e desempregado. É estranho, não é impossível, né? Mas por que ele foi se meter nisso, né? Virar associação, um trabalho assim, o cara teria uma renda para estudar numa federal, o cara tinha que ter um conhecimento, vem de uma família, olha o nome, Fauzi, né? Um nome, né? O que ele está fazendo com caras que ganham 50, 60 reais por dia como guardador de carro, né? Às vezes um pouco mais, porque Rio de Janeiro o pessoal tem bala, né? Tá bom. Nessa época começam muito essas manifestações contra as obras do Rio de Janeiro, as obras dos estádios, as obras do Parque Olímpico, as obras de tudo, né, contra o governo do Eduardo Paes, contra o governo do Sérgio Cabral, depois Pezão, e o governo da Dilma nessa época. Né? E estou falando de 2013, 2014, vocês lembram do que aconteceu. E houve momentos, inclusive, que muitos militantes começaram a se misturar contra o governo, alguns pela esquerda, alguns pela direita. Né? Por que eu estou falando disso? Porque aquela menina Sininho, que é muito atrelada ao PSOL, mas fazendo justiça aos caras do PSOL, o máximo que acho que ela tinha contato com os membros do PSOL era por conta de o PSOL atuar com as questões de direitos humanos, e aí essa menina ela era uma black bloc, né? O Black Bloc parece que virou um grupo no Brasil, mas na verdade o Black Bloc é um método, né? É um método em que europeu, que eles com vontade de proteger, né, num aspecto de solidariedade, militantes comuns, eles colocavam 2, 3 blusas, colocavam papelão em volta do braço, colocavam aqueles óculos, gorro, tal. Eles iam paramentados para a manifestação, para eles fazerem um cordão de isolamento entre uma polícia agressiva e manifestantes que estavam indo lá sem paramento nenhum, sem preparo nenhum, entendeu? Essa é uma ideia europeia, né, de solidariedade. O Black Bloc nasce assim. No Brasil, deturpado pra caramba, são caras de diversas ideologias complicadíssimas e ideologias válidas também, mas o método dos caras é mais assim, causar problema na polícia, provocar a polícia, depredar patrimônio público ou patrimônio privado e correr e deixar a população tomando porrada na manifestação. Quantas vezes eu não vi isso acontecer, sabe? Por isso que eu acho o seguinte, os manifestantes, quando a gente fizer as nossas manifestações, ou qualquer outro grupo que fizer a manifestação, que observe, que tente se uniformizar e falar, conheça essa pessoa, sei de onde vem, e para colar com a gente aqui tem que ser mínimo membro, tem que estar muito próximo, porque senão o cara vai lá, causa e sobra para você, e quem vai responder é quem a polícia pegar no braço ali e levar, tá? Não é exatamente quem fez não, tomar muito cuidado. Por que eu falo isso? Porque a Sininho fez uma greve de fome pelo Eduardo Fauzi quando ele foi preso, porque ele deu um tapa na cara do secretário de obras do governo do Eduardo Paes, tá? Um vídeo aí na internet, vocês podem procurar. Secretário de obras toma tapa, tal. Você vai ver lá o Eduardo Fauzi.
Esse Eduardo Fauzi, ela faz uma greve de fome, então, ela começa uma greve de fome, a Veja fala disso, e aí, lógico, jogam todos esses caras no colo do PSOL, porque é uma maneira de marginalizar as esquerdas, né, naturalmente. Não que não mereçam, não, tô brincando, mas assim, o Eduardo Fauzi não é um cara de esquerda, né? Ele é um cara afiliado ao PSL, o partido do Bolsonaro, que agora o Bolsonaro saiu, desde 2001. Ele era um cara que se colocava como um integralista. Ele era aluno do Olavo de Carvalho, né, do COF, né? COF que fala, curso online de filosofia, né? Então ele pagava o curso online, ele era estudante e tal. E assim, ele era bolsonarista, integralista, não tem nada a ver com a esquerda o negócio. Esse cara é anticomunista, como é que ele estaria perto do PSOL, percebe? A questão toda é isso. Grupos como esses aceitavam, né? A molecadinha do passe livre não tinha controle dos militantes anarquistas, dos militantes trotskistas, dos militantes isto, aquilo, e de um monte de militante que não ia paramentado pro negócio. O integralista não vai de camisa verde, galinha, cocoricó no meio da manifestação. Não vai, os caras não têm coragem. Hoje eles ainda não têm coragem, um dia eles vão ter, tá? Tem que tomar cuidado porque o fascismo nasce devagarinho e patético, como foi patético o que esses caras estão fazendo. Mas depois eles começam a tomar corpo, cara. Isso que é a porcaria da narrativa, né? Agora, vocês vão lembrar também da morte do cara desculpa. Vocês vão lembrar da morte do cinegrafista da Band. O cinegrafista da Band, ele morre, que tem um elemento que joga lá como é que fala? Ai, meu Deus, o fogos, né? Fogos de artifício no olho do cara, e aquilo entra no olho do cara e machuca, mata o cara, né? Puta de uma mancada, né? Esse cara aí, vocês vão puxar na época, tenta lembrar o nome dele, porque ele foi preso, tentaram também falar que ele era do PSOL, ele não era. Eu olhei o Facebook desse moleque, peguei o nome e dei uma olhada, tinha fotos do integralismo lá. Então não é de hoje que os caras do integralismo estão misturados a pessoas de cunho violento, de esquerda ou de direita, que vão para a manifestação causar problema. Eduardo Fauzi é um desses. Ele é mais velho que ele, tem 41 anos, mas ele é exatamente isso. E pior, hein? O Eduardo Fauzi, pelo que as notícias estão contando aí, tem 20 passagens na polícia, né? Ele responde por 20 crimes de atentado, de porrada, né? De dar agressão nas pessoas, violência doméstica, violência doméstica, violência que você tem em casa contra familiares teus, violência contra a mulher, né? Tem namoradas dele que reclamaram que ele batia nelas, e agressões na rua aí contra as pessoas, mais essa contra o secretário de obras. E agora ele foi para Moscou, ele soube de alguma maneira super estranha, isso aí carece de informação. Eu tive uma série de informações. As informações que eu tive foi o seguinte: ele recebeu informação de que ele seria arbitrada a prisão dele na segunda-feira agora, né? E no domingo ele embarca para Moscou. Então o advogado dele, ou alguém, né, amigo dele na polícia, alguma coisa nesse sentido, sabia que ele iria ser preso, deu a letra para ele mudou. E ele foi para fora do país, cara. Ele foi, inclusive, no ataque do Porta dos Fundos, o único que não estava mascarado. Todos os outros estavam mascarados. Eles, inclusive, usam carros próprios deles mesmo, que é uma puta de uma burrice. Eles tentam mudar a chapa, a placa, botando aqueles durex pretos para mudar a letra e o número, né, o numeral, para mudar o reconhecimento. Tanto que tem uma hora no vídeo que você vai ver que ele tira alguma coisa da placa, com certeza era um adesivo para mudar o numeral. Você transforma um 3 em 8, você transforma um 3 em 0, né, isso pode acontecer. Um 7 você transforma em 9, dá para fazer várias coisas. Um 1 você transforma em outros números também, um 4, enfim. Mas é muito amador de qualquer maneira e foi mal preparado, como eu falei no outro vídeo, esse ataque. Uma coisa que eu escutei por aí é que esse cara viajou 6 vezes para a Rússia o ano passado. 6 vezes. E hoje a informação nova que eu tenho, logo após fazer o vídeo do Irã, sobre o Irã, é que uma ex-namorada dele, que inclusive é uma dessas que fizeram queixa contra ele por conta de violência contra a mulher, né, do qual ele nunca foi preso, cara. Você vê, o cara é reincidente 20 vezes, 20 agressões, não é uma. O cara comete um erro, 2 erros.
3 erros até, pô, caralho, é meio, tudo bem, parou, né? 3 erros já deu, né? Não, o cara 20 vezes, né? Ele não foi preso, respondeu tudo em liberdade. Tem costa quente, velho. A justiça nesse país é só pra pobre, velho. É pra pobre, pra quem tem QI, quem indica. É isso aí, tá? Senão, fudeu, cara. A verdade é essa. Esse cara nunca foi preso. E esse cara foi 6 vezes para a Rússia e essa namorada dele, então, ela diz o seguinte para a polícia, num depoimento que foi pego agora. Diz que ele estava metido com tráfico de mulheres para a Europa, para o leste europeu. Você sabe que mulher brasileira, cara, é artigo de luxo na Europa. Se for preta, então, maravilha para eles. É artigo de luxo mesmo, é algo raro lá, né? Então eles pegam colombianas, pegam brasileiras, pegam... Porque para eles é exótico. Pega a mulher com a tez mais da Índia, né, de uma indígena, pega de uma mulher negra, preta, pega todo tipo, porque lá você não vai levar uma loira para lá, porque tem loira e ruiva lá, você não vai levar, né, você vai levar outros tipos de mulher, aquela mulher morena, né, como fala, tal, o típico da brasileira e tal. Então, foi uma pergunta que eu vi nessa live de uns caras da esquerda falando, pô, como é que esse cara tinha dinheiro? Porque ir para a Rússia é caro, 6 vezes no ano passado, ele foi 6 vezes. Agora me parece começar a explicar, porque um dos grandes circuitos de tráfico de mulheres, né, para turismo sexual, para escravidão sexual, para prostituição obrigada, né, inclusive para o leste europeu e para a Rússia, né? Tem máfias que vivem disso. Então esse cara aí, ele faz o conjuntão da obra. É um cara que então, ele é extremamente de direita, mas se diz nacionalista, por ser integralista, discordo. O cara tá sendo acusado pela namorada, ex-namorada, que ele é traficante de mulher, né? Ele é o mediador, ele é o coiote dessas mulheres, ele que deve ganhar uma comissão, metido com esquema de quem pede dinheiro no trânsito para guardar teu carro, né? Que nem sempre é algo legal ou legalizado. O cara é metido com um esquema de milícia na região portuária do Rio de Janeiro, que foi revitalizada, e perdeu o esquema, ficou puto por causa disso. E tem 20 agressões nas costas e faz o ataque ao Porta dos Fundos. Tem que ter muita costa quente para ter saído do país com tranquilidade. Ou seja, a Polícia Federal não está no aeroporto? Ela tá, não tá? Deixou o cara... a polícia tem que se comunicar. Qual que é o problema? É um problema institucional entre as polícias militares, civis e federal, porque elas não se comunicam? Cacete, se o cara tá lá num vídeo com a cara descoberta, atacando uma produtora, não importa que seja o Porta dos Fundos, podia ser qualquer ataque, tá? Pegou o retrato falado do cara, pegou uma imagem dele em vídeo, não se comunica com outra polícia e fala, esse cara não pode sair do país. Manda a foto do cara pra Polícia Federal pra ter, pelo menos na cidade do Rio de Janeiro, já que o cara tem o sotaque do Rio de Janeiro, que o ataque foi no Rio de Janeiro, quer dizer, é meio óbvio que ele esteja por ali. Né? Eu, se fosse ele, teria saído de ônibus dessa cidade e ido para outro lugar para pegar um aeroporto lá. Mas eu não faço esse tipo de coisa. Mas assim, se você parar para pensar, você tem que fazer as coisas mais óbvias para você se proteger e não para você se entregar. O cara praticamente ele fez na cara da freguesia, cara descoberta. Tá entendendo? Super complicado um negócio desse. Né? Então tá aí, gente. Eu tive essas informações aí para passar para vocês. E esse cara agora a Polícia Federal pediu para... Não, a Polícia Civil. A Polícia Federal não fez nada. A Polícia Federal do Moro ainda não fez nada em relação a esse cara. A Polícia Civil tá ligando para a Interpol para pedir para ele ser colocado como procurado no planeta, né? Agora, por conta de um incêndio numa produtora. Agora o caldo entornou para esse cara. Mas também não era motivo para tanto. É motivo para tanto quando o cara é miliciano, quando o cara é envolvido com tráfico de mulheres, porque aí a coisa muda de figura. Aí é crime organizado internacional. É outra pegada, velho. E pode ter certeza que os vagabundos vão querer colocar esse cara, sabe aonde? No colo do Putin. Vão querer colocar no colo do Putin. Não tem nada a ver com o Putin. Porque os oligarcas da Rússia, metade é com o Putin, metade é contra o Putin. Ambos os lados têm coisas legais e ilegais, né? Tem time de futebol, mas tem tráfico de droga, mas tem isso, mas tem cassino, mas tem venda de arma ilegal, aí tem contratos com o Estado. Então não estou falando que tem santo nessa história, mas eu posso botar a mão no fogo aqui nesse momento que esse rapaz, Fauzi, não tem nada a ver com o movimento do Putin. Tá? Não estou passando pano pro Putin, dizendo o Putin não é, porque a galera ama, o Putin é fascista. Não, o Putin é um ultranacionalista russo,
só que bem pragmático, né? Ele quer se manter no poder. Se ele vai usar ou não esses caras fascistas, isso é uma outra história, uma questão até mais da realidade dos caras do que da nossa. Mas é que eu sei o que vão tentar fazer. Vão tentar, por conta dos BRICS, né? Colocar esses caras, e o Bolsonaro não vai falar nada, vai falar que não é com ele, né? Todo mundo vai falar. E o Moro não vai fazer nada, como não fez, né? Porque o mínimo que a gente espera da justiça desse país e das forças de segurança é que elas se comuniquem, que elas trabalhem de maneira eficiente. Provavelmente o Fauzi aí tem Moro privilegiado. Eu não tenho, você também não. Mas o Fauzi tem, saiu do país com tranquilidade. Falou? Então tá bom, um abraço. Até logo, então tchau. Quiser, passa outro tema aí pra mim, tchau, um abraço. Legal, dá o like aí, legal, legal.